A Ana, Sabino, decidiu no fim de semana dar uma passeada. Foi lá para Paranapiacaba. Isso. E aí pagou a entrada de um museu que, na teoria, contaria a história das ferrovias que passavam aqui pela Grande São Paulo. Paranapiacaba, que fica ali em Santo André, é um rolo. Só que aí você chegou até o museu e se deparou com o quê? Olha, eu tive uma enorme decepção. Eu até soltei tem algumas fotos aqui, a gente mostrou no Bora Brasil. Vamos colocar para o ouvinte do Manhã Bandeirantes também, que está na nossa live. Eu convido para darem uma olhada na situação do Museu do Funicular, o Museu Ferroviário, né, de Paranapiacaba. Ele está instalado onde ficavam as oficinas de casa de máquina, de caldeiras e locobreques da São Paulo Railway, que foi a primeira ferrovia aqui do estado de São Paulo. Aliás, Paranapiacaba surgiu no entorno dessa ferrovia. Surgiu para isso, para abrigar os trabalhadores antes da construção dessa ferrovia e depois da operação dessa ferrovia, né, que fazia o escoamento principalmente de café, mas outros produtos até o Porto de Santos. Paguei R$ 14 para ver grama alta, prédio interditado por risco de desabamento e as locomotivas que estão por ali podres, enferrujadas. Assim, a degradação do espaço é absoluta, né? O galpão que a gente está mostrando agora é o primeiro galpão, logo na entrada do museu. Você só consegue observar o que é alcançado pela luz natural, porque não tem energia elétrica, então não tem luz. Lá dentro tem uma maquete, por exemplo, de como é a saída dos trens, desde aí de Paranapiacaba até chegar em Santos, para você entender os níveis, né, que esse trem tem que descer e como foi implantada a tecnologia para suportar o peso dos trens nessa descida, para eles não descarrilarem. Dá para enxergar nada, só se você tiver uma lanterna. Não dá para ver porque ela está num canto escuro. As outras peças que estão ali estão todas sem identificação. O que está aparecendo agora a gente consegue identificar porque sabe o que é. É uma máquina onde os funcionários batiam ponto, uma máquina azul que ficava pendurada na parede com o famoso relógio de ponto, né? E ela está toda enferrujada, toda deteriorada. Saindo desse galpão, você vai para um espaço aberto, onde a grama está bem alta. Tem um segundo galpão que está interditado pela Defesa Civil devido ao risco de desabamento. E nessa área aberta, a gente tem outras locomotivas que estão expostas ao tempo, né? Sabendo como o pessoal fala, né? À chuva, ao sol, e elas estão podres. A madeira... Judiação, Não, é judiação. terrível. A madeira lateral desses vagões está totalmente estragada, carcomida. E o terceiro e último galpão, onde está um exemplar de trem funerário, né? Esse trem funerário é o que está mais conservado, é o que está mais preservado, mas também o galpão está sem energia, os vidros estão todos estraçalhados, você vê que as paredes estão cheias de mofo, enfim, está horroroso. Horroroso, assim. Deviam, ao invés de te cobrar R$ 14 para você entrar, te oferecer um vale vacina de tétano, né? Porque é perigoso de você circular nesse espaço. Eu vi várias pessoas entrando nesse museu e saindo também com a mesma decepção. Eu fui atrás para entender o que está acontecendo, né? Essa área não é de responsabilidade da Prefeitura de Santo André, que cuida de todo o restante da Vila de Paranapiacaba. Aliás, a vila está muito melhor do que eu tinha visto da última vez que eu fui ali, que já tinha uns 10 anos. Está bem limpinha, abriu muito restaurante, as casinhas foram muitas restauradas, está uma graça. O museu é a exceção, só para deixar bem claro. Esse museu era da União e passou para a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Eu pedi uma resposta para eles, mas eu vou deixar aqui em aberto essa resposta, porque vocês também vão conversar com o representante, ele vai poder explicar mais tranquilamente o porquê disso que está acontecendo. Mas eu pedi também uma resposta para o governo federal, eles estão pedindo mais prazo para responder, pelo menos amanhã, sobre o porquê da União não estar dando dinheiro para a preservação desse museu, e estou conversando com o Ministério Público Federal também, porque havia aí informação de uma ação que tinha sido ajuizada pelo MPF para cobrar a União a respeito da preservação desse museu, mas eles não acharam a ação. Não tem nada lá registrado com eles ainda. Mas aí vamos ouvir a palavra da ABPF, né, do porquê de estarem deixando a história ferroviária no Brasil apodrecer, como está acontecendo ali em Paranapiacaba. Flagrante olhar de repórter da Ana Paula Rodrigues mostrando
Estava passeando, é isso? Eu passeio, fui para curtir, fazia muito tempo que eu não ia a Paranapiacaba e acabei entrando nesse museu muito por pressão de um amigo meu que entende muito disso, né? Entende muito de trens, de ônibus. A gente foi junto fazer esse passeio. Se não fosse por ele, eu não teria nem ideia do que eu estava vendo, né? E foi isso que me chamou a atenção, porque eu estava acompanhada de uma pessoa que sabia da importância dessas peças, desses trens, dessas locomotivas. E aí eu falei, cara, a gente precisa ir atrás de uma resposta para entender por que estão deixando essa parte de Paranapiacaba apodrecer. Bom, vamos tentar entender com o Bruno Sanches, que é da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, responsável pela Regional São Paulo. Bom dia para o senhor. Bom dia a vocês aí. Bom dia aí aos que estão nos ouvindo. O senhor já estava aqui na nossa escuta quando a Ana Paula Rodrigues trouxe essa percepção que teve ao visitar o Museu do Funicular. O que está acontecendo por lá? Bom, ali o museu, acho que primeiro a gente tem que contextualizar um pouquinho, né? A BPF, né, como vocês bem disseram, é uma associação de preservação ferroviária, né? Ela é formada por voluntários. Eu, por exemplo, sou voluntário também na entidade. E o museu foi repassado pela entidade, inicialmente pela Rede Ferroviária Federal, né, que hoje já não existe mais. E ela vem tentando fazer a manutenção do museu ali já há um bom tempo. A gente já vem agora já em torno de 3 anos fazendo toda uma reestruturação. Ele não está, vamos dizer, abandonado. O que ocorre ali, que a gente tem muito trabalho nos bastidores que não é visto. Por exemplo, muita parte de manutenção que precisa ser feito ali, você precisa de aprovação dos órgãos. Ali nós temos um tombamento em 3 esferas, tanto municipal quanto estadual e federal. Então, qualquer intervenção mais complexa que vai ser feita ali, você precisa ter a aprovação dessas intervenções pelos órgãos pertinentes, senão você não pode realizar, por serem bens tombados. Isso inclui tanto a parte de edificações quanto a parte de material rodante, que seriam os trens, né, locomotivas, carros e vagões que estão por lá. Nós temos já projetos em andamento aí há mais de ano, aí a gente trabalhando com os órgãos, aí, aguardando a aprovação para a reforma ali já de 2 prédios ali, que seria a 4ª e a 5ª máquina. Infelizmente eu não estou com o visual aqui, eu não vi as fotos que foram mostradas aí, não sei dizer o que é o que em relação às fotos. Esses projetos alguns já foram aprovados por alguns dos órgãos, outros órgãos pediram complementações, nós estamos trabalhando a isso. Paralelamente a isso, a gente já realizou também todo o plano museológico do museu, que ele nunca teve, né? Cabe lembrar que esse museu não foi nem criado pela BPF, né? Ele foi criado pela Rede Ferroviária há mais de 20 anos, ele nunca teve um plano museológico. O plano museológico, ele é quem norteia todas as ações que a entidade vai ter em relação ao museu, tanto de manutenção, quanto questão do acervo. E aí, referente também a essas questões do acervo, que foi citado, o acervo está sem identificação, sem nada. Isso também já é uma das coisas que estão em andamento, já com base no plano museológico. A gente já está com um projeto para ser iniciado de todo inventário de todas as peças do museu. Aí esse inventário, em consequência, vai gerar toda a documentação disso, bem como também a identificação das peças ali que foram se perdendo ao longo do tempo, tá? Referente à questão de energia, de luz, isso é um problema crônico, não só do museu. Ali em Paranapiacaba a gente tem problema de falta de energia com uma certa recorrência. Hoje mesmo eu estava com a equipe lá, a gente não estava nem conseguindo se falar porque não estava funcionando o telefone, porque estava sem energia, então o celular não estava funcionando. Então é um problema crônico ali da região, como também a questão de vandalismo. A gente tem um problema sério de vandalismo ali. O mês passado mesmo foi feito todo um fechamento novo do perímetro. Esse fechamento já sofreu o arrombamento em alguns pontos. Então são desafios que nós temos ali para resolver ali na questão do museu. Agora, eu estranhei, pelo que eu entendi aí quando a senhora estava falando ali referente à ação civil pública, ela existe. Até se vocês quiserem, eu tenho o número dela aqui, eu posso passar aí, talvez seja mais fácil vocês conseguirem consultar no Ministério Público Federal. Agora, de todos esses importantes projetos que o senhor disse que estão sendo tocados nos bastidores, o que está faltando para tirá-los do papel? Porque é na prática que quem visita o museu paga R$14, quer ver uma resposta.
Concordo plenamente. O que falta na prática é justamente o que eu mencionei, é questão de aprovação. Eu não posso fazer uma intervenção maior ali sem ter a aprovação dos órgãos. Já foram feitas algumas intervenções ali, como por exemplo alguns telhados que foram reparados ali. Agora hoje, por exemplo, se tem uma janela quebrada lá, com as esquadrias todas quebradas, se eu for fazer a manutenção, a troca dessa esquadria, eu não posso fazer sem a devida aprovação dos órgãos de patrimônio. Então a gente tem que aguardar essas aprovações. Infelizmente, quando a gente trata de bens tombados, né, nós temos essa burocracia relacionada a esses bens. E, então a gente fica um pouco de mãos atadas também. Esse é o verdadeiro problema, né, que a gente percebe. É o problema do tombamento. O tombamento atrapalha e atrapalha demais. A gente tem dito muito sobre isso, não é só em relação a esse museu, mas em toda a cidade de São Paulo, no Brasil de uma forma geral, os tombamentos acabam atrapalhando e adiando providências como essa de restauro e de manutenção dos imóveis. Agora, dinheiro tem para isso, Bruno? Em parte, sim. Em parte, sim. Eu não diria que eu tenho recurso para todas as obras que têm que ser feitas lá. Né? A nossa entidade, ela é uma OCIP, né? Só que ela é diferente assim, de muitas outras OCIPs, a gente não depende de verba pública, né? Ela é uma entidade que ela tem ela tem meios próprios de obter renda, né? Ela tem, hoje a nossa entidade, o foco principal dela é a preservação ferroviária, assim, vamos dizer assim, a preservação de trens propriamente dito. Então nós temos diversos museus, que nós chamamos de museus dinâmicos, com operações ferroviárias, desde a Grande São Paulo mesmo, ali na Moca, Campinas, Jaguariúna, em Guararema, diversos locais. E esses museus dinâmicos, eles têm a operação ferroviária com os trens turísticos que geram receita para a manutenção da entidade. Que inclusive muitas dessas operações subsidiam essas operações mais deficitárias, como o museu, mas o museu cobra de R$14, que mal paga a nossa folha de pagamento ali dos poucos funcionários que a gente tem. E as outras operações, elas subsidiam, né, a manutenção do museu ali. Mas, assim, referente ao tombamento, assim, infelizmente, eu entendo muito das questões ali, é necessário a gente ter um controle desses prédios tombados, né, a gente ter vamos dizer assim, uma fiscalização das intervenções, né, porque a gente já teve casos, não na nossa entidade, né, casos em outras coisas tombadas ali de intervenções, vamos dizer, desastrosas, né, então é importante a gente ter essa orientação, esse controle dos órgãos, mas por outro lado também, né, esse processo ele é muito moroso, né, e é um processo até muitas vezes complexo que acaba dificultando, né, ele não tem a agilidade que muitas vezes o bem precisa, né? Nós já tivemos casos de intervenções ali que nós acabamos tendo que fazer ali justamente para não cair, né? Olha, vamos fazer independente dos órgãos, porque senão isso aqui vai cair, vai causar um problema maior, além da perda do patrimônio, né? Sujeito a ser processado, ali, né? Por causa disso, né? Sim, isso aí ali já faz parte, assim, a gente tem uma comunicação muito boa com o Ministério Público Federal, estamos sempre atuando juntos, sempre tendo reuniões, discutindo ali andamento das coisas, então está sempre todo mundo caminhando junto. Mas, infelizmente, a gente tem todos esses ritos que a gente tem que seguir que acabam criando essa morosidade e a gente não vê resultados práticos. É diferente quando a gente tem na BPF hoje, eu nem sei dizer quantas estações, prédios tem sob nossa responsabilidade, né? Mas, infelizmente, assim, os que estão tombados, geralmente são os que estão em piores condições. Eu tenho casos em outras operações da BTF que eu também tenho edificações tombadas que também estão amarrados devido a todo esse processo moroso que acaba ocorrendo. A Ana Paula Rodrigues, que preparou essa reportagem, continua aqui com a gente, vai fazer uma pergunta ao senhor. Queria aproveitar aqui, Bruno, um bom dia para você. Eu queria primeiro entender por que esse museu foi repassado para a BPF, né? Se já havia toda essa questão das amarras, né? Da questão da verba para a manutenção do espaço, porque foi claramente depois desse período em que a degradação aumentou muito. Alguns anos atrás, antes dessa movimentação, não era tão complicado. E queria também te perguntar se não é possível, né, até diante do que eu vi lá, de dar algum tipo de aviso prévio para quem vai fazer esse passeio em relação à situação do museu, porque a reclamação que eu ouvi muito lá foi das pessoas terem que pagar para entrar
chegando lá, se depararem com esse tipo de situação, né? E saem de lá sem entender o porquê da área tá largada, tá degradada do jeito que está. Oi, Ana, bom dia. Ana, eu concordo, até eu gostei da sua sugestão. Eu já vou conversar com a minha equipe aqui para a gente preparar uma placa, alguma coisa informativa ali na entrada do museu, né, já alertando sobre a situação e o do porquê da situação, tá? Eu acho que você tocou num ponto bem importante. E referente à questão do porquê foi passado a BPF, eu não sei te dizer precisamente o porquê. Isso ocorreu, se não me engano, se não me falha a memória, foi por volta de 2006. Aí a gente tem que contextualizar um pouco que a rede ferroviária federal nessa época, ela estava naquele processo de... O termo correto não é desmantelamento, né? Ela estava naquele processo de liquidação, né? Ela estava encerrando as atividades dela. A gente tinha acabado de ter todas as privatizações da malha ferroviária e nós tivemos algumas situações, né, de bens, principalmente tipo de bem que era bem histórico. A rede ela tinha um departamento, né, de preservação histórica, e esses bens que faziam parte desse departamento, eles meio que foram ficando para trás, né, que a privatização ela foi pegando as partes operacionais, mas essa parte histórica ela ficou meio de fora, acabou ficando meio que num limbo. E aí a rede solicitou a BPF se ela não poderia assumir o museu, né? E a BPF acabou assumindo ali, nós vamos assumir, vamos fazer o melhor possível para a gente tentar manter essa estrutura. E eu tenho que dizer também que a entidade, a gente já tem praticamente 20 anos, né, desde que isso ocorreu. A entidade de lá para cá ela mudou muito, né? Ela evoluiu muito, né? Tanto assim administrativamente como em termo operacional, ela foi amadurecendo. A gente já é uma entidade com mais de 40 anos, já estamos caminhando para o cinquentenário dela, então ela vem amadurecendo muito. E a gente também vem trabalhando muito nessa questão do museu, né? Eu estou à frente de Paranapiacaba, nossa senhora, já são quase 10 anos. Ali venho trabalhando ali, acompanhando tanto a questão junto da ação civil, né? Eu entrei justamente para acompanhar a questão da ação civil pública junto ao Ministério Público Federal. Nós tivemos um projeto lá atrás que infelizmente não teve condições de ir para frente, e a gente já vem aí há 2, 3 anos, mais ou menos, aí trabalhando num projeto próprio. Aí cai justamente aí na questão do seu colega, a questão dos recursos, né? Por que o projeto lá atrás não foi para frente? Porque ele era um projeto, vamos dizer assim, totalmente fora da nossa realidade financeira. E aí eu comecei esse trabalho já há alguns anos, até junto com o Ministério Público Federal. Falei, olha, a gente quer desenvolver um projeto que caiba dentro da realidade da nossa entidade, tanto da nossa realidade financeira quanto da nossa capacidade de execução de projetos. Porque a gente tem diversos projetos de manutenção, de execução. Eu fico em Cruzeiro, né? Eu sou de Cruzeiro, São Paulo. Eu aqui em Cruzeiro, a gente está com um projeto aqui de recuperação de uma ferrovia aqui de mais de 20 quilômetros. Nós estamos executando esse projeto aqui. Então a gente, assim, vamos fazer algo dentro da nossa realidade. É isso que a gente vem sendo feito aqui. Só que, infelizmente, agora nós temos que primeiro vencer esses desafios aí da parte, vamos dizer, da parte burocrática, para a gente poder ter todas as permissões, autorizações, para daí realmente entrar na parte prática do projeto e aí termos resultados concretos e visíveis. Bruno Sanches, responsável pela Regional de São Paulo da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, que é quem cuida, administra o Museu do Funicular. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço A todos. Valeu.